Boa noite a todos. Estamos novamente aqui no Quebrando com Vida. Vamos esperar o pessoal chegando. Boa noite a todo mundo. Vamos chegando. Boa noite, Mari. Hoje temos a presença do Dr. Rafael Calmon, que nos vai abrilhantar com essa maravilhosa conversa sobre união estável e namoro qualificado na pandemia. Vamos aguardar o Dr. Rafael entrar. Boa noite, Sam. Boa noite, Isabel. Boa noite, Rô. Vamos chegando, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui com a gente. Oi, Isabel, do México. Muito legal. Vamos aguardar o Dr. Rafael. Muito boa noite. Oi, Ale, boa noite. Tudo bem? Vou cumprimentando enquanto dá, porque depois que o Dr. Rafael entrar, vamos deixar a palavra com ele, né? Vamos aguardando. Oi, Ale, boa noite. Boa noite. Neia, boa noite. Vamos aguardar o Dr. Rafael. Então, só para adiantar, vamos falar hoje sobre um assunto muito legal, união estável, namoro qualificado na pandemia. Um rolo danado, jurídico, que o Dr. Rafael vai explicar para nós. Vamos aguardar o Dr. Rafael mais um pouquinho. Vamos lá, o pessoal está chegando. Boa noite, boa noite. Vamos aguardar o doutor. Oi, Tia Beth, boa noite. Família em peso, graças a Deus, todo mundo com a gente. Vamos aguardar o Dr. Rafael. Só um minutinho. Vamos ver se ele está conseguindo. Boa noite, Carlos. Boa noite. O Dr. Rafael ainda não entrou, ele deve estar com problema de conexão. Peço um pouco de paciência para todo mundo. Vai valer a pena. Deixa eu ver aqui, eu não sei se eu mexer, se eu for entrar no WhatsApp para ver se ele me chamou, vou sair da conexão. Vamos ver. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos aguardar, o Dr. Rafael deve estar com problema de conexão, que ele não está conseguindo entrar. Agora ele entrou, vamos aguardar. Oi, doutor, boa noite. Vamos ver agora a solicitação para ele entrar para falar com a gente. Vamos lá. Vamos aceitar o doutor Rafael. Entrando, conectando. Vamos aguardar. Doutor Rafael, boa noite. Que prazer ter o senhor aqui comigo, coisa boa. É isso, prazer é meu também. Boa noite, tudo jóia? Boa noite, muito obrigada por aceitar nosso convite. Já te agradeci 1000 vezes, em particular, vou agradecer agora os nossos convidados, porque realmente é muita honra ter o senhor aqui com a gente hoje, viu? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado por me convidar e por me receber agora também. É uma honra, doutor, é uma honra. Doutor, se me permite, né, eu sei que o senhor dispensa apresentações, mas eu gostaria de fazer um breve apresentação do senhor para a gente começar o nosso bate-papo, que vai ser um assunto muito legal, né, para falar sobre namoro qualificado, união estável, essa confusão toda agora na pandemia, né, doutor? Então, o doutor Rafael Calmon, ele é mestre e doutor em Direito, escritor e juiz de Direito no Espírito Santo. Ele é autor dos livros Partilha de Bens na Separação, no Divórcio e na Dissolução de união estável, da União Estável. Mostra aí, doutor. Vamos por partes. Partilha de Bens. Ele é autor do livro Direito das Famílias e Processo Civil, Interação, Técnicas e Procedimentos sobre o Enfoque do Novo CPC. Esse livro, doutor, podemos já anunciar que será objeto do nosso sorteio, né? Eu já faço a dedicatória aqui, ó, já tá a página aqui aberta, hein? Doutor, sabe o que vai acontecer? Eu vou arrumar só o som aqui do meu fone. O sorteio vai ser... A gente vai começar o sorteio depois da nossa live, para poder... Eu acho que vai durar uns dias antes. Aí a gente combina entre nós para soltar isso, tá bom? Ah, Mas tudo bem.
Tá, desculpa, eu achei que eu tinha me feito entender, mas é o livro que vai ser objeto do nosso sorteio, então, muito bacana. E o recém-lançado Pedidos Implícitos, um livro importantíssimo para quem atua na nossa área, um livro que está sendo muito falado, né, doutor? Muito falado. Parabéns mesmo, parabéns. Obrigado. Posso te chamar de Camila? Deve. Chama de Rafael, então, sem doutor, por favor. Tá bom, então. Então vamos lá, Rafael. E posso falar também do seu e-book, O Ponto de Vista, que eu sigo no aplicativo Wattpad. É assim que fala, doutor? Rafael? Eu falo assim. É Wattpad. São textos curtos, com no máximo 5 minutos de leitura. Não tem desculpa para quem não quer aprender direito de família, não é isso? Bom, a minha proposta é justamente chegar chutando a porta, numa linguagem bem acessível e que não tome mais que 5 minutos da pessoa. Exatamente. É muito legal esse e-book, é muito interessante e acaba com a desculpa. É que nem malhar, né, Rafael? A gente não tem desculpa, é só ir. Eu arrumo todas para malhar, para ler não, mas para malhar... Inclusive, se a pessoa estiver dando uma caminhada na esteira ou na rua, se o seu celular, o seu dispositivo tiver a leitura, você pode ler que ele vai lendo para você, é muito legal. Você vai ouvir muito legal. em vez de ler, é isso aí. Então é isso, os livros do Rafael Calmon são esses, aconselho todos que atuam na nossa área, que tenham em casa, porque no escritório, porque são muito importantes para quem é do direito. Rafael, a gente vai falar sobre união estável, namoro qualificado na pandemia. E eu tomei a liberdade de pegar um trecho de um poema do Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, do poema O Guardador de Rebanhos, que eu achei que explica todo esse quiprocó que a gente vai conversar. Então, esse trecho fala o seguinte: damo-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro. Vivemos juntos os dois, como um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. A confusão que a gente vai conversar de namoro qualificado, união estável, quando define um, quando define outro, é essa confusão que esse trecho fala. A gente só vai vivendo e depois resolve o problema que vai dar isso tudo. É isso, né, Rafael? Camila, olha, boa noite aí, galera que está chegando. Vamos chegando, pessoal. Ó, olha só, o que é preciso... Eu falava agora há pouco sobre o mesmo tema numa faculdade, pelo Zoom, né? Eu vou falar mais ou menos a mesma coisa. Porque é o seguinte, não tem como a gente fazer um estudo do direito das famílias atual de forma desconectada com o que foi um dia o direito de família pretérito. Isso. Olha, eu não vou fazer julgamento porque eu não sei se aquilo foi bom ou ruim para o Brasil, o direito de família. Talvez ele tenha servido há um tempo, ao tempo Sim. em que ele durou. O que eu posso afirmar é que hoje em dia aquelas premissas, aquelas conclusões não se sustentam mais. Então, para hoje, aquele entendimento está absolutamente obsoleto, ultrapassado e deve, por isso, cair em desuso o tanto quanto. O mais rápido possível. O tanto antes quanto. Mas, não sei se ele foi bom para um período, mas eu vou falar o que acontecia no período para situar as pessoas. Durante um tempo, essa ciência que a gente hoje, eu particularmente, orgulhosamente chamo de direito das famílias, claro que eu não criei esse nome, isso é coisa de mentes brilhantes como Berenice, Cristiano, Rose. Eu não me intrometo nisso, eles são brilhantes. Nem eu, mas eu concordo, eu avalizo. Eu avalizo totalmente. Eu também. O direito das famílias é diferente do direito de família. Olha, a expressão direito das já deixa claro que vem por aí algo plural, não é? Exatamente. Enquanto direito de singular. Por que singular? Porque família no passado, e não tem muito tempo que isso aconteceu. Não. Para o Estado brasileiro, família era casamento. E casamento era a única forma de constituir família. De homem e mulher, somente. Era aquela formulinha, Era família, era casamento, e casamento era família. Agora, se família era só formada pelo casamento, e as pessoas que se amavam, e as pessoas que viviam uma vida a dois, e as pessoas que queriam... A três. Ou a três. Exatamente. Eu fiz uma live sobre poliafetividade na semana passada, falando sobre justamente isso. Que vivem à margem, né, Rafael? Porque o Estado brasileiro, Camila e galera, ele não perde uma mania. O Estado brasileiro tem uma mania terrível de se intrometer na família. É a minha briga. A ingerência estatal sobre o direito privado. É infernal isso. É infernal.
convenhamos que o seguinte, o Estado deve intervir? Bom, depende da perspectiva que você está falando. Ele deve intervir, sim, para prestigiar a felicidade, para fomentar a felicidade, a liberdade das pessoas, para coibir toda sorte de abusos, para tornar totalmente igualitário o tratamento entre quem merece ser tratado igual, totalmente diferente o tratamento de quem deve ser tratado diferente, como hipervulneráveis, como incapazes. Então, Camila, rapidinho a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas voltando, a intervenção do Estado deve acontecer? Deve, mas na minha opinião, nesse tipo aí de área, nesses espaços da família. Em outros, que compete a liberdade das pessoas na formatação, o modelo de entidade familiar escolhido, o número de membros, olha o poliamor aí, e detalhe, o tipo dos membros também não deve interferir, não. Eu amo Cadê Maui? Maui daqui a pouco tá aqui. Você conhece Maui, meu cachorrinho? Conheço, a coisa mais fofa do mundo. Eu só não chamo o meu, porque ele é muito pesado. Diz que Maui não é membro da minha família, que eu desligo essa live aqui agora, eu vou ficar chateado. Exatamente. Porque ele é membro da minha família. Agora, eu tô dizendo que ele é criança? Eu tô dizendo que o tratamento dele tem que ser igual ao de um neném humano? Claro que não. Agora, quem diz que membro da minha família é só ser humano? Eu posso escolher o membro, e ele é um membro. Ele é um membro. Lá vem. Lá vem ele. Vou pegar ele aqui. Ele é levinho. Ele é. Ele é, não posso. Ah, que coisa linda. Ele pode fazer a live tranquilamente. É muito bom. Olha a cara. Ele é muito famoso nas lives, Rafael. Da minha família. Aí, ó. É muito bom. Você e ele na live. Você sabe que se fizer assim, ó, dividir a tela, você fica com metade do rosto e ele metade do rosto. Gente, é verdade. Eu vou ficar com a barba do Maui. Então, ele é membro da minha família. Exatamente. Ele é um membro especial. Eu quero assegurar ele igualzinho o direito de criança? Não. Porque ele come ração, ele dorme numa área que eu não deixaria um filho meu humano dormir de jeito nenhum. Sim. Ele é um cachorro, caramba. Eu ando na coleira, às vezes, com ele, quando é preciso andar no shopping. Eu não vou botar meu filho na coleira. Mas, e daí? O Estado vai me dizer, como infelizmente, hein, aqui no Espírito Santo, teve um caso na vara de família que o casal divorciando, consensual, quis fazer a divisão de tempo e de responsabilidade sobre o animalzinho de estimação, que eu não sei se é um cachorro ou gato. O juiz proibiu. Falou, vai. Mandou para a área civil. Aconteceu isso no meu escritório, no caso meu. Falou que é coisa, né? É coisa. Eu tenho isso no meu escritório, eu fiquei indignada. Indignada. Vai escorraçou da vara de família, vai para a vara civil. Não, e obriga você ainda a entrar com mais uma ação e entupir mais o judiciário para discutir a história do cachorrinho. Só que custa. O Estado não perde a mania de interferir. Então, eu falava. Exatamente. No passado, a gente tinha essa ciência que era. Você viu lá pro passado? De família cheia de proibição, cheia de não pode isso, cheia de não pode aquilo, cheio de homem. Regras de conduta, não é igual, né? Cheio de filho de casamento e fora do casamento não é igual. Cheio de que se a mulher quisesse, especialmente a mulher, que era mais comum naquela sociedade, buscar o que é dela de direito no aspecto patrimonial, se não fosse casada, tinha que entrar com indenização de serviços prestados, que era na vara civil. Isso era o direito de família. E naquela época, o Estado intervia direto na sociedade, na felicidade, no ambiente privado. Né? Ele falava assim, família, a gente já disse aqui, é só casamento. Não vem com esse negócio de amar outra pessoa, não, porque eu não quero saber de amor. Inclusive, você pode se manter casado se você estiver infeliz pra caramba. Porque para você se divorciar, eu te exijo um monte de requisito, hein? Exatamente. Tempo, parará, pororô. E não só a lei, desculpa te interromper, Rafael, como a própria sociedade exigia que aquele casamento se mantivesse como uma fachada, né? Quantas pessoas a gente não conhece que morreu com um casamento falido porque não queria se divorciar para não pegar mal? A gente tem isso muito próximo das pessoas mais idosas, né? E o que é pior que, às vezes, só um casamento de fachada é quando tem algo além do desamor, que é a violência, é abuso infantil. E convenhamos, está dentro de um casamento. Será que isso é família, Camila? Não. Será que isso é família? Está dentro de um casamento, mas pai que estupra filho, pai que violenta a esposa, marido que violenta a esposa e vice-versa. Isso é família? Não é. Agora, o Estado não perdia a mania. Ele interferia e falava, isto é família, porque é casamento. Eu protejo a instituição.
Você celebrou lá o contrato especial, que o casamento é um contrato especial, você celebrou, você tem uma família e eu protejo esta família. Por quê? Porque ela é um casamento. Tem proteção especial. Tudo bem, Era sagrado, né? Tinha uma condição de sagrada, né? Sacra. Era um sacramento, né? O matrimônio. É um sacramento da Igreja Católica, inclusive, né? Mas o problema é da Igreja Católica, né? Exatamente, não é problema. Exatamente. Da Igreja Católica. Exatamente. Então, quem quer que vá, né? Beleza. Aí a Constituição de 88, né, Camila, rompeu com tudo isso. A gente hoje tem uma nova ciência, que é o direito das famílias, onde todos são iguais, admite-se união entre pessoas de sexo igual, porque o Estado não deve interferir no sexo. Mas será que não? Em 2011, foi preciso as nossas cortes supremas do Brasil de Justiça dizerem que o sexo não importa para a configuração de união estável. O que quer dizer que em 2011, que foi ontem, homem e homem, mulher e mulher poderiam se unir e formar família por meio de uma entidade familiar chamada de união estável. E detalhe, nós não temos lei ainda a respeito. Casamento, nós também não temos lei a respeito. A gente tem recomendação, provimentos, tudo do CNJ, mas não. E que abre uma margem para discussão muito grande, né? E para mudança de pensamento. Exatamente. Exatamente. Agora, o Estado brasileiro foi contido neste momento. O judiciário falou: para de se preocupar, vai viver sua vida, vai coibir outras coisas, mas não se preocupa com o sexo dos membros. Aí o Estado falou assim: mas eu tenho que interferir de alguma forma, porque eu não perco essa mania. Então eu vou interferir, sabe em quê? No quantitativo. Você pode ter família, e eu até agora aprendi, tomei um puxão de orelha e não vou mais fiscalizar o sexo. Mas se você tiver mais de 2, não pode. Um homem, uma mulher e um homem, um homem, um homem, um homem, uma mulher, uma mulher, uma mulher, não pode. Um homem, eu proíbo. Aí o Estado proibiu, não o sexo, o quantitativo. Enfim, ele não perde a mania de pedir. E onde entra o contrato de namoro nisso, Camila? Bom, você tem autonomia. Eu tenho. Você é adulta, você não precisa mais que sua mãe tire sua autonomia como tirou quando você era incapaz. O que é uma conquista. Mas o Estado vem para mim e fala assim: você pode até namorar, eu não me preocupo que você namore. Mas se eu, Estado, achar que isso é uma união estável, vou falar que você tem família, vou te obrigar a dividir seus bens, vou te obrigar a pagar alimentos, vou te obrigar, conforme o caso, a ter o nome para outra pessoa, que na ótica dessa pessoa, de repente, é um namoro. Na ótica da outra, também é um namoro. Só que alguém está de má fé. Não podemos negar que o contrário também acontece. Sim. A pessoa está de boa fé, mantendo uma união estável, e faz um contrato. Está de má fé e fala: eu quero que isso seja namoro para sempre. Por quê? Porque todos os bens estão em meu nome. A gente sabe que namoro não tem comunicação de bens, não tem regime de bens, não tem alimentos. Não tem efeito jurídico nenhum, né? É o pano de fundo da nossa conversa. Sim. E na época de pandemia, em 2000 e Covid, né? O doutor Covid impôs que todos nós permanecêssemos em casa. E muitas pessoas, óbvio, levaram o seu esquenta-orelha para dentro de casa. E passaram a ter um cobertorzinho de orelha ali para toda noite dividir as amarguras do Covid, pelo menos com alguém. Exatamente. Mas às vezes, Camila, a autonomia privada dessas pessoas é no sentido de falar assim: ei, eu sou adulto, eu sou capaz, eu sei o que é casamento, eu sei o que é união estável e eu sei o que é namoro. E eu quero ter casamento. Então, casa. Você não pode ser um casamento se você não for tomar as providências necessárias, como preencher aquela solenidade total e assinar aquele contratinho. Ninguém pode dizer nada. Você tem um casamento. Se você quiser ter união estável, você não precisa de contrato. É facultativo o contrato. Mas basta que você tenha 2 requisitos em especial. O propósito atual de constituir família. Exatamente. Aquilo para você é uma família. Não importa se é casamento, não importa se é outro nome qualquer. A família do abraço quentinho, a família do peludo, a família do João Ninguém, não importa o nome que você tem. Se você tem uma configuração familiar que tem um propósito atual de formar família e um outro requisito, que você tenha, junto com o propósito atual, o tratamento na rua gere a fama de que fama e o trato.
de que vocês tenham uma família, e a gente sabe que é diferente o tratamento entre namoro e membros de uma família. E detalhe, lembrando para a galera aqui, quando a pessoa, adultos, ou em idade núbil, digamos aí, contratam ou ajustam relações jurídicas e relações afetivas com outro, né? Ou outros, mas vamos falar de outros só para ficar mais fácil o pessoal entender, porque o CNJ, o Estado não perde a mania e interferir no quantitativo dos membros da família. Essa pessoa tem um projeto que a gente pode falar assim, se você se casou, você tem um projeto matrimonial. E se você tem uma união estável, você tem um projeto, pode chamar assim de convivencial, que são entre os, digamos assim, os adultos da relação. Eles são iguais perante a lei, eles têm uma sociedade conjugal ou convivencial entre eles, tudo que for adquirido, claro, a depender do regime, mas vamos tratar do regime da comunhão parcial, que é o mais comum, é meio a meio, tem direito a nome, e paralelamente, e eventualmente, porque não é sempre que isso acontece, esse casal, trisal também pode fazer, mas vamos falar só de casal, pode ter um projeto na diagonal, em vez de ser na horizontal, entre eles, é na diagonal quando eles têm filhos. Eles inauguram um outro projeto. Esse projeto não é marital, matrimonial, não é convivencial, e na verdade independe desse outro projeto. Ele é o projeto parental. Parental. Pais para com os filhos. Esse não se dissolve. Esse não se dissolve. E este não forma família. Ou será que sou só eu que conheço pessoa que transou uma noite, teve filho e nunca mais viu? Exatamente. Existe projeto entre os dois adultos que transaram? Não. Existe projeto entre o genitor e a genitora. Exatamente. Que eles podem ou não ser pai e mãe, né? Porque pai e mãe é quem cria, né? Genitor é quem cria. Então, eles têm um projeto parental. Esse não se dissolve. Agora, e não se confunde, exatamente. Os dois, deixa os dois para lá, eles são adultos, o Estado não pode interferir nisso. Que bom, o Estado brasileiro não quer unir. Ei, vai casar com essa mulher que você engravidou. Vai casar com esse homem do qual você está grávida. Não teria sentido, né? É meio incoerente a gente pensar nisso hoje em dia. Mas, curiosamente, o Estado brasileiro faz uma coisa. Ele olha para um namoro e, a depender das circunstâncias, ele torce o nariz e fala assim, isso não é tem namoro. cara de união estável. Tem cara, cheiro de união estável. E eu reconheço que é uma união estável. Logo, você vai ter que partilhar bens. Você vai ter que, conforme fosse o caso, ser herdeiro. Você vai ter que pagar alimentos. Talvez você tenha que dar o nome. No projeto entre adultos. O que suscita inúmeros debates, Camila. Por quê? Estamos em pandemia. Falei agora há pouco. Muitas pessoas estão levando o seu cobertor próprio de orelha para casa. Mas essa pessoa é adulta, como eu falava. Ela conhece uma instituição denominada casamento. Ela conhece uma outra forma de formar família chamada união estável. E ela conhece algo que não é família e chama namoro e ela quer manter o namoro. Então, surge a possibilidade. E por incrível que pareça, no Brasil, para tentar parar, ou pelo menos conter um pouco essa mania que o Estado não perde de se intrometer na família, a pessoa faz um contrato e fala assim, Estado, isso aqui não é uma união estável. Isso aqui é um namoro. Para o STJ, que isso chegou às portas do STJ em mais de uma ocasião, o STJ falou que bom, o direito é fruto da cultura, a cultura brasileira hoje é diferente da que foi um dia, e essas pessoas até moram juntas. Elas dormem, elas compartilham boa coisa da vida comum, da vida em família, da vida a dois, mas realmente eles não têm o propósito atual de constituir família atual e não se tratam efetivamente como se fossem membros de uma família, um marido e mulher, um companheiro e companheira. Eles se tratam como namorados. Como namorados. Os conhece como namorados. E eles se você me... Desculpa, pode concluir. Constituir família. Muito embora eles tenham adquirido bens, eles tenham tido filhos, muito embora eles tenham contraído patrimônio em comum. Que isso é importante a gente falar depois, né, Rafael? As consequências jurídicas desse patrimônio constituído durante o namoro, né? Total. Então isso não é família. Se não é família, Camila e galera, não tem a proteção especial do Estado. Logo, não tem alimentos, nome, herança e partilha. Não tem regime de bens. Rafael, curioso, desculpa te interromper. Sem problema. Aí eu já encerro aqui, só para você evoluir a partir daí. É que é isso.
E aí a gente pode iniciar o nosso debate. É o limite, né? Quando a gente fala de Que é mais direitos, difícil. a gente fala de limites. Convenhamos que o Estado tenha que ter intervenção na família? Convenhamos. A Lei Maria da Penha é uma intervenção positiva do Estado na família. Pena que ali ele demorou. Talvez Muito. o foco do Estado devesse, em vez de estar proibindo gay de casar, proibindo 3 pessoas de se casarem, não considerando bichinho de estimação como família e mantendo como coisa, o foco dele devia estar em outra coisa. Devia estar em assegurar proteção aos hipervulneráveis, Dos vulneráveis, exatamente. aos incapazes. Camila, até hoje, tem avós idosos, que uma condição não se comunica com a outra. Você pode ser avô, como a Preta Gil, e não ser idoso. Mas você também pode ser idoso e não ser avô. E você pode ser os dois. Exatamente. Acumular as duas condições numa pessoa. O avô é condição familiar. Idoso é condição etária, biológica. Tem avô, Camila, sendo preso porque não paga alimentos para o neto. Só que ele já pagou alimentos a vida toda para o filho dele. Mas o neto, que às vezes é maior, capaz de estar cursando faculdade, cobra alimentos do avô e o Estado brasileiro prende esse avô. É uma vergonha. Eu não estou debatendo se esse avô deve, na minha opinião, devia ser como é, mitigada, subsidiária e complementar. Mas na hora da prisão, meu amigo, vai todo mundo preso. Vai. Avô idoso. Quando a gente encontra um descompasso com o direito penal, em que muitas pessoas lá, avós ou não, mas sendo idosas, são soltos, cumprem pena, que é mais grave, não é prisão civil, não. Pena, porque cometeu crime, mas é idoso. Que bom, vamos ser humanos. Vamos botar tornozeleira eletrônica, regime aberto, prisão domiciliar. Enfim, Camila, o pano de fundo é esse. Direito das famílias não é mais direito de família. Direito à cultura. As pessoas têm autonomia, podem não querer casar, podem não querer. E qual é o limite disso tudo? Onde vem a intervenção do Estado brasileiro? Em que ponto ela é positiva e em que ponto ela é negativa? Perfeito, perfeito. Eu ia te interromper, peço até desculpas, porque eu queria ler o trecho do voto da Nancy Andrighi sobre a questão do namoro qualificado, que ela resume tudo que você acabou de falar. Ela fala assim, que na relação de namoro qualificado, os namorados, ainda que coabitando sob o mesmo teto, são livres e desimpedidos, agem por interesses particulares, não se fazendo presente a intenção de constituir família naquele momento, mas apenas ter a companhia um do outro, que é tudo que você acabou de falar. O STJ já falou sobre isso. E o namoro qualificado, a gente pode falar, eu tenho essa visão, eu acredito que você também, é o que a gente chamava na nossa época de namoro sério, né? Tá namorando sério, usava aquela aliancinha né, vagabundinha de compromisso, não era isso? É um namoro sério. A gente começa a namorar sem pretensão nenhuma, aquilo começa a ficar um pouco mais evoluído, você começa a ter planos futuros, né, Rafael? De um projeto familiar futuro. Mas tudo são planos, está na esfera do plano ainda. Não está na esfera, não é o real. Se fosse real, era união estável. Enquanto você está só no projeto futuro de uma constituição de uma família, é o namoro qualificado. Agora, como que isso se prova quando desanda? Porque o problema o contrato de namoro, Rafael, veja se você concorda comigo. O mundo está tão de má fé hoje em dia, as pessoas estão tão estranhas, que precisou, eu estava conversando isso até com a minha irmã, que é minha sócia, eu falo que é minha irmã nas horas vagas, minhas vozes a maior parte do tempo, que o contrato de namoro existiu diante da mentalidade que o mundo está hoje, de proteger as pessoas da má fé, porque enquanto está tudo bem, não precisa de contrato de namoro, não precisa de escritura de união estável, não precisa nem falar de regime de bens num casamento, se está tudo bem. O problema é que quando não tem nada disso arrumado, e desanda o relacionamento, se você não tem o mínimo para te proteger, aquele que estava de boa fé vai para o buraco, falando português bem claro. Você concorda comigo que o contrato de namoro é para isso no final? Enquanto está tudo bem, ele não precisa existir. O problema é que ele é bom para proteger no futuro da má fé, porque o mundo realmente está muito estranho, as pessoas estão com muita má fé. Você concorda comigo? Concordo. O contrato é para isso, é para conter a intervenção excessiva do Estado. O Estado, sabe por quê? Lealdade é uma das características e um dos requisitos exigidos para a formação da união estável. Lembra? É um dever entre os companheiros, a lealdade. No casamento, o dever é a fidelidade recíproca.
Aí a gente fala, mas lealdade não é a mesma coisa que fidelidade recíproca? Bom, vamos lá. Ser fiel é não ter uma outra pessoa, não ter uma traição, ainda que seja virtual. Isso é ser fiel, não trair. Agora você pode ser leal falando para o seu companheiro, olha, eu não vou ser fiel. Eu estou sendo leal a você. Estou te contando a verdade, inclusive que eu não vou ser fiel. Você aceita? O companheiro pode falar, aceito. Topo. Quem é o Estado para se intrometer nisso? O Estado vai falar, então, eu não admito que vocês se amem. Eu não admito que vocês morem juntos. Eu não admito que vocês tenham filhos. O Estado não pode fazer nada. Então, o contrato de namoro, ele entra nesse cenário. Se na união estável, que é algo família, é um passo além em seriedade, como você falou, né, de namoro sério, um passo além de compromisso, é permitido você ser leal e falar não lhe serei fiel, é claro que a lealdade deve também permear o quê? O direito, o contrato de namoro, para que um namoro que não forma família, um namorado chegue para ele e fale assim, eu sou leal a você, eu estou de boa fé, vamos assinar esse contrato? O nosso contrato não tem propósito de constituir família. Se amanhã ou depois a gente tiver, pode acontecer, mas não é isso que está acontecendo agora. Abril, junho, sei lá de que ano. Isso está acontecendo entre nós. Moramos juntos? Moramos. Ah, a gente sai juntos? Sai. Sou fiel a você? Bom, não sei. Depende do que eles decidirem. Agora, tô a fim de ficar com você? Tô. E por que eu estou assinando isso? Por quê? Para conter a intervenção do Estado. Porque o Estado brasileiro não perde a mania. E vai que, assim como ele proibiu o casal gay, ele proibiu o quantitativo além de 2 em uniões familiares, vai que ele implique com o seu relacionamento e fale assim, não, nesse caso, tem família e vai partilhar, vai herdar, vai dar nome, vai pagar alimentos. Que isso? Então é para isso. O Estado brasileiro, ele tem mania de intervir. As partes, às vezes, têm uma resistência passiva. Fala, eu vou me precaver. E tem previsão no nosso ordenamento? Não tem. Não tem. Quem disse que a gente precisa de previsão? Os contratos eletrônicos estão surgindo numa velocidade tão grande que eles seriam nulos ou inexistentes se o legislador brasileiro tivesse trabalhado sob uma forma de enclausulamento de artigos, que é a técnica de cláusula fechada. O quê? Só é contrato o que eu tenho escrito aqui, ó. Contrato A, doação. Contrato B, mandato. Contrato C, representação. Contrato com rol D, taxativo, né? Aluguel. O legislador brasileiro trabalhou com uma tessitura aberta, cláusulas abertas. Que tipo? Eu admito tanto esses chamados típicos, que são os que estão previstos no corpo do código, doação, mandato, representação, compra e venda, e também atípicos. E quais são os atípicos? Ora, bem-vindo à era da criatividade e da inovação. Tudo que não for proibido por lei. Tudo que não for proibido, desde que seja lícito. Não proibido, lícito, eu permito. Então o contrato de namoro encontra aceitação a ele. Não tem previsão. Ele tem aceitação porque ele não é proibido. Como você deve fazer, na minha opinião? Aí, a advocacia. Procura um advogado, porque advogado vai saber o que fazer. Cláusulas que podem constar nele. Várias. Ora, eu falei agora há pouco. Não sou só eu, tenho certeza que não sou só eu que conheço pessoas que transaram e tiveram filhos e nem namorados são. Sim. Eles formaram o projeto, como eu falei agora há pouco, matrimonial ou convivencial entre eles? Não. Não. Formaram o projeto parental. Entre eles, não tem família entre cada um deles e o filho em comum. Com a criança. Então, formar filho durante a pandemia, durante o contrato de namoro, não automaticamente torna aquilo uma união estável. Os motivos eu já disse. Morar junto também não. Porque para constituir união estável, você não precisa morar junto. O que torna o seguinte cenário possível. Você pode morar junto e ter união estável. Você pode não morar junto e ter união estável. No namoro, você pode morar junto e não ter namoro. E não morar junto e ter namoro. Enfim, a configuração com relação ao domicílio, já se foi o tempo lá no direito de família que o marido firmava, né? Fixava o domicílio do casal. É verdade. Convenhamos, né, Camila? É IP, né? Você está onde você está com o seu IP, o seu celular, a sua, exatamente. o seu dispositivo móvel, né? Então, é permitido perfeitamente no mundo inteiro aqueles relacionamentos living apart together, né? A sigla seria LAT, né? Vivendo juntos separadamente.
Ora, pessoas meu círculo pessoal, próximas a mim, vivem em casas separadas e são casados no papel. É uma escolha. E ninguém tem nada a ver com isso. E tem. Pessoas do meu círculo também, de primeira amizade, assim, que está comigo, tem poliamor. Exatamente. E vivem lá na maior maravilha, e aí, aquilo lá é nulo? Ah, pelo amor de Deus. Então, assim... Você sabe, Rafael, que desculpa, só para não perder o gancho, o doutor Fernando Zanella, que inclusive eu acho que vocês vão conversar numa live do GDFAN, do grupo de estudos que eu faço parte, ele falou o seguinte na live de poliafetividade: qual o problema que eu tenho que o meu vizinho do lado mora com 3 ou 4 pessoas? Sabe qual é o problema que eu tenho? Que eu vou ter que dar um bom dia a mais no elevador. Eu achei ótimo. Que é isso? O que a gente tem a ver com isso? Pois é, Camila, e é triste a gente conversar isso em 2020. Como era triste a gente conversar isso em 2011, falando sobre a proibição do casamento gay. Homoafetivo, assim, exatamente. A sociedade está cansada dessa intromissão do Estado. Então, a gente tem que celebrar contrato, porque está presumindo a má-fé. Imagina, a má-fé não se presume, né? Se presume a boa-fé. Exatamente. O Estado pode intrometer e falar assim, não, você pode ter namoro, você foi leal um com o outro, até fizeram um contrato, mas eu nego isso. Eu nego. Ora, quem é? Porque é um juiz que está dizendo isso, com todo respeito, mas aqui é um espaço acadêmico. Esse juiz pode estar equivocado. Eu acho que a autonomia privada é algo que todos querem ter, todos têm assegurado pela Constituição. E se a autonomia privada leva a não querer formar família por meio de uma união estável ou de um casamento, ou seja, não formar família, mas preferir namorar, o Estado tem que ficar quietinho na dele e, sim, focando as atenções onde? Naquele namoro, que nem família é, tem abuso? Então eu coíbo. Naquele Exatamente. namoro, tem discriminação, gênero, raça, cor, aí eu proíbo. Interfere. Aquele namoro, um dos dois está incapaz, vulnerável, e está tendo um maltrato, aí eu proíbo. Avós estão sendo presos, aí eu proíbo. Gay está sendo maltratado, é diferente de casal hétero, aí eu proíbo. Agora, se meter para dizer isso é união estável, quando vocês dois assinaram um papel e estão dizendo que é um namoro, eu acho um pouco arriscado. Mas, claro, existem limites, a gente podia falar sobre isso daqui a pouco. Exatamente. Você sabe que então, para você o contrato de namoro é um instrumento jurídico válido? Válido para mim é total. Vou te falar que estudando sobre o nosso assunto, eu fiquei surpresa, e você já deve saber o posicionamento da nossa querida Maria Berenice Dias, que para mim é a minha diva jurídica, eu sou fã dela. Ela é contra, ela entende que o contrato de namoro é ineficaz. Você sabia disso? Sabia, mas talvez numa edição futura ela altere. Eu acredito que sim, porque justo ela que é precursora de tantas teses inovadoras. Você sabe que eu quase caí da cadeira quando eu vi, porque ela entende que o contrato de namoro é algo inexistente e desprovido de eficácia no seio do atual ordenamento jurídico brasileiro. Ela vê pela parte técnica, né? E o Pablo Stolze também entende que não é válido. Em compensação, o Zeno Veloso, o doutor Rodrigo da Cunha Pereira, eles entendem como um instrumento válido. Exatamente. Mas você veja como que ainda, dentro de juristas tão renomados e que ditam muito o direito das famílias, né, Rafael? A Maria Berenice, se eu tivesse que passar num concurso, ela falou isso, eu ia falar que é falso. Você não combina com ela esse posicionamento. Sempre muito, muito balizada, óbvio, era super estudiosa, mas eu discordo, né? Tudo bem? Eu também. Eu discordo. Eu acho que a única coisa que eu discordo da Maria Berenice. Você para ela vir para o nosso lado. Ela vai. Ela está sendo extremamente técnica na avaliação dela, a verdade é essa. Mas falando do começo da sua... Eu estou tentando ser técnico aqui. Muito técnico. Isso, não. Não, e para mim, onde mata essa história da tecnicidade é justamente o começo da sua conversa, que você fala que o direito não é uma coisa presa, né? É uma coisa em constante mutação, evolução, e que precisa ter um acompanhamento, se não pela legislação, que seja pela jurisprudência, que seja pela doutrina, que seja pela Maria Berenice Dias, que fez tantas coisas inovadoras por nós, né? A intervenção do Estado, claro, ela mesma sabe disso, todos nós defendemos, né? A intervenção do Estado não significa juridicidade, não significa justiça. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Se fosse assim, o Estado não teria demorado tanto tempo para intervir na relação da própria Maria da Penha,
que gerou a Lei Exatamente. Maria da Penha sendo maltratada durante anos porque ela estava num campo de invisibilidade. Agora tem a lei, mas agora para ela quase foi tarde demais. Né? Então, o Estado não se intrometia, não exercia ingerência. Isso era jurídico, isso era justo? Para mim, altamente injusto. Ele devia sim, ter se intrometido seriamente em vez de se preocupar com união homoafetiva e outras coisas que ele se preocupa. Concordo plenamente. Você entende a cláusula das cláusulas do contrato de namoro? Tem a cláusula de evolução do relacionamento. Aquela cláusula que fala que se esse relacionamento evoluir para uma união estável, as partes estipulam o tal regime de bens, provavelmente de separação de bens, já que a intenção desde o começo é não misturar as coisas. Você acha válida essa cláusula? Válida. Eu acho que todos os contratos, que eles são chamados hoje assim de pré e pós-nups, né? O NUP aí não entra em referência só a nupcial, entra por metonímia, né? Você falando já que o nome mais comum é o pacto pré ou antinupcial e o pós-nupcial a gente não falava muito no Brasil, agora a doutrina está falando bastante. Rodrigo da Cunha, naquele livro novo dele que está excepcional falando nisso. Ontem meu irmão estava lendo, eu trato, já até um ponto de vista que você mencionou, eu escrevi sobre os pré e os pós-nups, claro que não me referindo a núpcias, mas é claro que utilizando por empréstimo, né, para deixar claro que é antes e depois, ou seja, durante a união, depois do ato que institui essa união. Esses contratos eles têm que ser imediatamente ressignificados. Eu falo isso nesse meu livro aqui. A Luciana Faísca, lá de Santa Catarina, fala muito bem num artigo que ela escreveu no livro do IBDFAN, não é na revista do IBDFAN, no livro do IBDFAN. Rodrigo fala muito bem nesse livro dele. É preciso que a gente ressignifique, e outros, a gente ressignifique. Chega daquela coisa que pacto antinupcial e os pré-nupes em geral eram feitos só para escolher regime de bens. Então, é possível fazer estipulações de natureza processual, que eu já falei em live, já falei no meu livro, as chamadas cláusulas de paz, as chamadas pactum de não petendo ou não petendo, não executar, não demandar, cláusula anti-baixaria. A cláusula anti-baixaria é muito legal. Você podia falar um pouco dela, né, Rafael, que é bacana. Claro, que eu acho que pouca gente conhece. Onde eu quero chegar, Camila, é que os contratos de união estável, eles têm liberdade para estipular uma série de coisas que os contratos pré e pós-nups mesmo, um pacto pré-nupcial ou um contrato de união estável, que são de família, estipulam. Como se desse namoro sobrevier filho. Acontece isso. Sim. Se isso evoluir para uma união estável, o regime de bens será esse. Se a gente amanhã ou depois precisar de alimentos, a competência, já que somos maiores e capazes, será isso. Se nosso filho precisar de tal coisa, se houver divisão patrimonial e a gente tiver família, escolhemos desde já o perito. Enfim, o universo jurídico, por isso a importância do direito das famílias, de nós pesquisadores do direito, abrirmos a nossa mente. Camila, a criatividade e a inovação são ferramentas, habilidades necessárias do profissional de hoje em dia. Você sabe que a falta de criatividade do processualista, especialmente, do advogado processualista, do advogado que estava no cotidiano ali do jurídico, do cotidiano do dia a dia, no cotidiano das varas de família, no dia a dia das varas de família, é tão fraca que o STJ teve que se pronunciar a respeito de plágio de petição inicial. Você imagina o maior tribunal brasileiro? É uma vergonha. Na interpretação do direito infraconstitucional, teve que dizer que ele foi provocado por alguém. Pode copiar a petição, não tem direitos autorais. Exceto se for uma citação de... Olha isso. O maior tribunal brasileiro teve que se ocupar... Perdendo tempo com isso. Para dizer que uma petição... Então, vejam, as pessoas preferem copiar do que criar. Isso se reflete no nosso dia a dia. Se reflete, às vezes, na literatura. Então, é bom esse rompimento que o direito das famílias fez com o direito de família para dar um toque na gente. Pensa criativamente. Então, é um contrato de namoro. Mas vamos trazer cláusulas diferentes. Não vamos pegar e mamar no pacto antinupcial do que o pacto antinupcial foi um dia. Aquela coisa fechada. Aquela coisa engessada. Engessada. E fazer igual. E olha como a gente é evoluído, a gente faz um pacto para namoro, mas é igual a um pacto. Não, cláusulas de progressão, cláusulas de paz, cláusulas de anti-baixaria, cláusulas versando sobre pode trair,
quer dizer, não é trair, né? Pode ter relacionamento paralelo, não pode. Relacionamento aberto, não. Cláusula de fidelidade em que sentido? Muito artista, muito músico, muito empreendedor, não pode ter segredos que são ali da família dele, perdão, do namoro dele, vivenciados, ditos aí na rua. Se um músico está compondo uma música para a namorada dele, eles terminam e essa namorada leva a partitura para um outro músico, esse cara pode ter um prejuízo gigantesco na vida dele. É verdade. Pode tornar um John Mayer, um Caetano Veloso da vida, a gente nunca sabe. Uma obra de arte, uma poesia, um livro que esteja sendo escrito, um script de filme, de novela, de peça de teatro. As pessoas acham que é viagem, isso não. Exatamente. São pessoas e não pode ter sigilo revelado. Cláusula de sigilo do que acontece na união fica entre eles, ainda que não é um casamento. Então, no contrato de namoro, para além de dizer isto é um namoro, estou sendo leal, que isso não é família, não tem o propósito atual e nós não nos tratamos na rua como família, sim, temos respeito pelo outro a ponto de não queremos baixaria no eventual debate. Isso pode se converter numa união estável. Se surgir um filho, a guarda vai ser assim a princípio, tudo a princípio, que isso pode ser revista, né? Pretendemos, nos primeiros 6 meses, eu contribuir plano parental. O direito das famílias mudou, cadê? Cabe a nós, profissionais, estudiosos, pesquisadores, nos adaptarmos a essa evolução. Exatamente. E cabe ao advogado, principalmente, a não ter medo de pedir. Tem que pedir, 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 sem medo de tomar um não. Porque a jurisprudência só acontece quando a gente bate naquela tecla insistentemente até o negócio virar. A gente toma não, toma não, toma não, uma hora a tua tese vira. O advogado não pode ter medo de defender a sua tese. E a história de copiar a petição inicial, você sabe que me chama muita atenção, tem uns grupos, né, em redes sociais de advogados, enfim, vira e mexe, Rafael, quem tem um modelo de não sei o que para me dar? Eu fico pensando, eu falo, gente, esse povo não tem vergonha de pegar modelo e pedir em rede nacional. É assim, enfim, é uma vergonha. Nos meus livros, as pessoas às vezes falam, tem modelo de peça? Não é um horror? Eu te respeito, eu não vou colocar modelo de peça. Olha, eu só trabalho na área das famílias e se eu tiver que fazer massagem de alimentos, eu não copio uma da outra, eu faço do zero, tudo de novo, zero, porque cada caso é um caso, você não consegue. Você a sua criatividade, sua forma de escrita, só te aprimora, só te torna... Além do quê? Além do quê? Rafael, me fala uma coisa, os bens, para o pessoal, esclarece o pessoal, os bens adquiridos durante o namoro, pelo casal, então eu compro um carro em conjunto com a minha namorada, mas saiu só no nome do meu namorado, por exemplo. Aí só que a namorada está ajudando a pagar. Como vai funcionar isso na prática? O que eu sugiro nesse caso é que ou conste do contrato que vocês dividirão todos os bens de relevo ou os bens tais meio a meio, muito embora não seja uma comunhão, porque a rigor não existe comunhão. O regime de bens não é aplicável para esse caso. Exatamente. E é justamente isso que as pessoas que namoram querem evitar. Exatamente. Então, elas têm algo que é assemelhado, uma sociedade ou um condomínio, né? Ou eles formam uma sociedade ou um condomínio, em aspectos apenas econômico-patrimoniais. Como fica a aquisição? A aquisição pode ser em nome de mais de um. Não tem problema. Dependendo da firma, dependendo, por exemplo, como um carro, se você quiser colocar, vamos ver em nome de quem fica. Às vezes é um só. Neste caso, o ideal é que seja feito um documento paralelo, dizendo que contribuiu para este carro com uma razão de tantos por cento, ou com quantos reais, fulano. Como se fosse um negócio mesmo, né? E guardar tudo, porque são riscos que se correm. E que é natural que aconteça, né? É autonomia privada, é você que escolheu, não é? Então, onde tem ônus, tem bônus, né? Exatamente. Rafael, tá me doendo o coração, mas me doendo que você não tem ideia, porque falta 10 minutos e o povo tá perguntando tanta coisa. Você se importa da gente agora responder? Ou você quer falar mais alguma coisa sobre o nosso assunto? Não, era basicamente isso, é deixar bem claro para as pessoas isso. O direito é cultura, o direito das famílias não é mais direito de família. A intervenção do Estado é necessária, sim, para prestigiar a felicidade, facilitar que aqueles membros transitem, saiam de uma relação porque estão infelizes e coibir, sim, violência. Aí ele deve ser muito forte. Exatamente. Desigualdade, enfim. Mas o contrato de namoro ele surge nesse cenário para evitar a interferência desmedida do Estado. E lembrando, só é união estável, como você falou, quando tem
propósito atual de constituir família, trato e fama. Não tendo isso, não importa que more junto, não importa tempo, não importa filho, é namoro. E dá um toque pro pessoal. Não adianta estar namorando e colocar na rede social que casou-se, porque vai dar besteira. Porque tem muita gente que, para agradar outro, fica colocando essas coisas e vai dar besteira. Então, ou se não, que é um clássico também, isso você deve ver muito, a pessoa está namorando, mas ela quer ajudar a namorada a entrar no plano de saúde dele, então faz uma escritura de união estável para ter direito ao plano de saúde. É uma fraude isso, né? É uma fraude. Então, assim, tem muitos detalhes... É o contrário do que a gente falou, né? É tendo um namoro, mas quer dizer que é união estável para fraudar a lei. Para fraudar, exatamente. Que também o contrato de namoro não pode ser usado para fraudar a união estável, mas também o inverso não pode acontecer, né, Rafael? Vamos lá. Contrato para fraudar. O pessoal fica bravo que a gente não responde. Eu quero primeiro agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, que tem muita gente bacana. Desculpa não ter cumprimentado todos, porque é muita coisa para escutar, né, Rafael, de você, eu não queria interromper. A Camila está falando o seguinte: boa noite, doutor. Como proteger o companheiro dependente economicamente que acaba assinando esse contrato, mas na realidade está numa união estável para resguardar os seus direitos? Bom, é como eu falei, né? Essa pessoa vai ter que promover uma demanda e vai estar na prova. A forma de você proteger esse cara aqui, ou essa mulher que é a verdadeira companheiro ou companheira daquele que está mentindo e dizendo que é um casamento, está na prova. Você tem que comprovar aqueles dois requisitos que eu falei. Que eles tinham sim o propósito de constituir família atual, não futuro. Senão, não tem problema. O futuro vira contrato de namoro, vira namoro qualificado. E o trato e a fama. Eles se tratavam publicamente como companheiros mesmo, como uma família e não como namoro. Vai estar na prova. Na habilidade do advogado para prova. É prova. A Mariana, minha irmã, a minha irmã falou que a Maria Berenice pode falar o que quiser. Eu vi ela escrevendo. Você viu ela escrevendo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O contrato de namoro serve para blindar os bens, mas vocês acreditam ser possível que a parte busque o contrato para burlar a união estável já existente? É o que a gente acabou de falar, né, Rafael? Não é blindar bens, Camila, eu só discordo disso. Ninguém está com a intenção de... É blindar a intervenção excessiva do Estado. Na verdade, é tentar contê-la. Porque blindagem parece assim, eu estou blindando porque eu não quero que ladrão venha aqui, que ninguém... Não é bem o cenário, né? Então, é mais evitar que o Estado se intervenha demais e fala, isso é uma união estável. Sim, sim. Rafael, vamos lá. O pessoal aqui só elogiando nossa live, só tem elogios e agradecimentos a você. Eu quero falar o seguinte, eu assisti outro dia uma live, deixa eu ver quanto tempo eu tenho para falar o que eu vou falar para você. Eu tenho 8 minutos, vai dar tempo. Você falando, eu não lembro o nome da advogada, numa live dela, uma loira super bonita que estava conversando, eu não lembro o nome, depois eu falo. E você estava contando a sua história de vida. Faz uns 15 dias essa live, se não me falha a memória. Você lembra o nome da advogada, Rafael? Eu escrevo aqui, eu mando para você depois. Essa live foi sensacional. A sua história de vida, assim, é encantadora. Porque quem te vê, parece que tudo corre bem com você, né? Que você não teve nenhum, não apanhou da vida. E quantos nãos você tomou para chegar onde chegou? Inclusive a história do seu orientador, do desembargador que te largou esperando. Então, o desembargador não me deixou esperando, o desembargador virou meu orientador depois. Quem me deixou esperando foi um outro, que não é desembargador, professor. Então eu confundi, desculpa. O desembargador virou meu orientador, porque ele é super... foi ele que virou. Ele aceitou no outro ano. E eu devia ter ido nele no primeiro ano, em vez de querer prestigiar esse outro. Pois aí. Você tá vendo? E mais do que tudo, Rafael, assim, é inacreditável para quem é advogado, e você deve escutar muito isso, eu imagino, lidar com um juiz como você. Eu queria muito, juro, eu não sei como fazer os juízes entenderem que deviam ser assim como você, pessoas acessíveis. Não veja isso como confete. Eu acho que devia ser uma situação natural. A gente não deveria se surpreender em ter um juiz como você. Primeiro que você está totalmente liberto, e você falou muito disso no outro dia, liberto daquele papel de estar engessado dentro daquele papel de juiz. Você é totalmente livre para ser o que você é, você não está preocupado se as pessoas vão falar, esse cara não parece um juiz, quem que é esse? Você fala de uma linguagem que todo mundo compreende, é por isso que você tem tantos admiradores, e eu não sei como, mas você devia ensinar os seus colegas
a serem assim, principalmente nas varas de família, onde pelo menos, eu tenho uma campanha minha que eu não gosto dos meus clientes que me chamem de doutora, porque eu acho que isso cria uma distância na relação advogado-cliente, que eu realmente falo que eu não preciso ser chamada de doutora. E você pratica muito isso também, essa acessibilidade, essa humildade, essa simplicidade, e sabendo tudo que você sabe. Então, Rafael, obrigada por ser essa pessoa do bem que você é. Acessível. Se eu pegar a nossa mensagem de WhatsApp, a gente conversou tanto, eu não sei, o que eu te enchi o saco até chegar nesse dia, e você me atendeu todas as vezes, então eu só tenho que te agradecer mesmo. Ah, Camila, obrigado, eu não tenho o que dizer, é meu jeito, eu só sei ser assim, eu não sei se é bom ou ruim. Eu não por isso espero que você, confete, por isso que realmente tudo não dá espero bom para você. Eu lido bem com isso, é meu jeito, e obrigado, fico feliz que pelo menos eu te fiz sorrir. Você me faz sorrir muito, você me faz acreditar no mundo melhor, de verdade. Eu não quero ficar babando ovo aqui, porque não a intenção não é essa. É mostrar que existem pessoas do bem, que existem pessoas que não precisam estar em cima de ninguém, e que o magistrado pode ser assim. Eu queria muito entrar aqui em São Paulo e dar de cara com alguém como você. Ia ser muito legal, muito legal. Mas é meio difícil. Você acha que é uma peça única no meio. Rafael, o nosso livro, então, avisar o pessoal que está nos assistindo, a gente vai anunciar já o sorteio, assim, nos próximos dias, o sorteio do nosso livro. Depois a gente combina, vai vir com dedicatória, né? Vai. Você segura ele aí, depois a gente combina, então. Tá bom, então. Segura. O pessoal fica ligado que vai ter um sorteio, vão ganhar um livro assinado pelo nosso querido Rafael Calmon. Eu quero muito ter você de novo aqui para falar sobre a sua vida, sobre os pedidos implícitos, o que você quiser. Ah, obrigado, Camila. Amanhã, então, vou fazer um convite pessoal. Para você também, se quiser assistir, eu estou divulgando esse livro aqui, que acabou de ser lançado, e para minha felicidade, Camila, já está quase esgotado. Quase. Graças a Deus. Tem pouquíssimas unidades. Foi lançado tem 2 semanas. Ele já estava no pré-lançamento, mas ele foi lançado oficialmente semana retrasada e já está quase esgotado. Aí amanhã tem uma live aqui no meu perfil mesmo, com uma advogada do Rio, Mariana Molizani, e vai estar, já até divulguei. Se você quiser assistir também, a gente eu vou estar lá. Uma introdução para o nosso papo futuro sobre pedidos implícitos nas ações de família. Já está convidadíssimo. Amanhã eu vou estar lá, porque eu entro em todas as suas lives, não sei se você percebe, mas eu assisto, porque eu aprendo. Não dá para eu ver, mas eu aprendo muito com você, Rafael, muito mesmo. Obrigada pela sua generosidade. Obrigada mesmo. Então, legal, valeu esse papo. Valeu, pessoal. Boa noite para você, bom resto de semana. Foi um prazer. Boa noite para todos. Obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada, Rafael. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.